gente vai se tornar referência, então? Quando a gente se destacar. E na neuropsicopedagogia, como que a gente vai se destacar? Quando as pessoas começarem a descobrir a neuropsicopedagogia. Quando você falar tanto que a pessoa vai ler sobre neuroaprendizagem e ela vai lembrar de você. Ela vai falar neurociências e educação, ela vai lembrar de você. Psicologia cognitiva, ela vai lembrar de você. Porque você é neuropsicopedagoga. Ela vai ver problema de aprendizagem, ela vai lembrar de você. Ela vai ver questões relacionadas a TDAH, até transtorno de aprendizagem, ela vai lembrar de você. Isso é se tornar uma referência. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso NeuroPP em Foco de hoje. Eu sou a Karen Denise, neuropsicopedagoga, e eu transformo a vida de profissionais que desejam começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. O que significa ser referência? Referência em neuropsicopedagogia. Sabe o que é ser referência? Você já parou para pensar, né? Você está indo viajar e aí você vai lá e não sabe como chegar no lugar que você precisa. E aí você pergunta para as pessoas, qual que é o ponto de referência? E aí eles sempre vão dar um ponto de referência. Mas você já viu alguém dando como ponto de referência um muro branco? É lá no muro branco. Ninguém dá como referência um muro branco, porque o muro branco é muito genérico, certo? Em qualquer lugar que você olhe, a probabilidade de você ver um muro branco, um portão branco, uma casa branca, é muito alta, né? É muito alto essa probabilidade. Isso quer dizer que o muro branco não pode ser uma referência para você, ele não pode ser um ponto de referência para você, né? Quando as pessoas vão te dar um ponto de referência, o que elas falam? Normalmente de um lugar que se destaca da região, um lugar que todo mundo conhece na região. Por exemplo, o supermercado Carrefour, né? No Brasil, aí, se eu falar Carrefour, muita gente vai saber. Se eu falar assim, o Carrefour aqui em Curitiba, né? Por exemplo, é o Carrefour do Hour, nem tem Hour, gente. Carrefour do Portão. Carrefour lá do Portão. Então, passou o Carrefour na primeira direita. O Carrefour, ele pode ser um ponto de referência, porque é um mercado imenso, tem placa, ele se destaca da região, ele se destaca daquela paisagem que é toda igual. E muito improvável que alguém vai falar que o ponto de referência é o bendito muro branco, o gradil branco, naquele portão branco, porque isso não se destaca, né? Isso é muito genérico. Ele está igual, está fazendo parte, ele não está né, se destacando, ele não está sobressaindo. E se tornar, então, uma referência em neuropsicopedagogia, não quer dizer que você vai se tornar um profissional melhor que outro. Não quer dizer que você vai estar acima em relação ao destaque, não. Porque a neuropsicopedagogia é uma ciência em uma área de atuação pouco conhecida, pouco conhecida. Então, se tornar referência é você se tornar aquele profissional que toda vez que alguém pensar em neuropsicopedagogia, vão falar e vão lembrar de você. As minhas alunas falam que eu sou referência para elas, porque toda vez que elas vão falar de neuropsicopedagogia, elas lembram de mim. Eu tenho várias alunas que falam que toda vez que elas vão elaborar um plano de avaliação, elas escutam a minha voz, de tanto que eu falo, né, de como elaborar disso, daquilo, vai fazer assim, vai fazer assado, o protocolo é esse, de tanto que elas me escutam, né, falando sobre neuropsicopedagogia. Então, assim, para as minhas alunas, eu sou uma referência em neuropsicopedagogia. Por quê? Porque eu me destaco. Porque quando elas pensam em neuropsicopedagogia, elas lembram de mim. Agora, como que você vai se tornar um destaque? Como que você vai ser referência? Quando as pessoas ao seu redor aí na sua cidade começarem a ouvir neuropsicopedagogia, lembrar de você. Quando a gente vai se tornar referência, então? Quando a gente se destacar. E na neuropsicopedagogia, como que a gente vai se destacar? Quando as pessoas começarem a descobrir a neuropsicopedagogia. Quando você falar tanto que a pessoa vai ler sobre neuroaprendizagem e ela vai lembrar de você. Ela vai falar neurociências e educação, ela vai lembrar de você. Psicologia cognitiva,
ela vai lembrar de você, porque você é neuropsicopedagoga. Ela vai ver problema de aprendizagem, ela vai lembrar de você. Ela vai ver questões relacionadas a TDAH, até transtorno de aprendizagem, ela vai lembrar de você. Isso é se tornar uma referência, tá? Isso não quer dizer que você vai ser mais, melhor, enfim, você vai ser referência na sua região. Você precisa dar valor para mostrar que você tem valor, que o teu trabalho tem valor. Você vai falar o que é a neuropsicopedagogia, por que, que ela é importante, por que, que ela é necessária. Você não vai falar de você. Você não vai falar que você está com a agenda aberta. Você não vai falar. Não. Você vai falar, sabe o quê? Você vai falar que o TDAH não é um transtorno de aprendizagem. Você vai falar que o TDAH é um transtorno que afeta a desatenção e controle inibitório. Você vai falar que às vezes a letra feia não é preguiça, não é falta de caligrafia, pode ser um transtorno de escrita. Para você se tornar referência, você precisa ir para ação. Você precisa tomar para si essa responsabilidade de ser a porta-voz da neuropsicopedagogia aí na sua região. Porque a neuropsicopedagogia, se ela não é conhecida na sua cidade, é por culpa sua. É porque você não levou ela para lá. É porque você não foi a porta-voz da neuropsicopedagogia. Isso é se tornar referência. E por quanto mais tempo você conseguir se tornar referência, você vai se tornar autoridade. E é isso que eu desejo para você. Eu desejo que você seja uma autoridade em neuropsicopedagogia. Eu desejo que você se torne a referência da sua região. Eu desejo que você possa viver de neuropsicopedagogia, porque, ó, fiz uma pesquisa com os meus alunos e a média que eles estão cobrando para atender por sessão é R$ 150. Tem gente que cobra menos? Tem gente que cobra mais? Tem. Mas a média, se a gente pegar tudo, botar ali e ver a média, é R$ 150 por sessão de 50 minutos, de 1 hora. Que profissional ganha isso por hora? E você pode ganhar isso por hora. Mas para isso, você precisa se tornar referência. Você precisa agir, colocar a neuropsicopedagogia em ação.